gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Luane, a diretora favorita de cinema de vocês. Sim, eu que fiz todos os filmes que vocês conhecem sobre bruxaria da Idade Média. E hoje eu tô aqui com a minha máquina do tempo pra gente voltar lá nos séculos da Idade Média e ver essa bruxaria de verdade, como é que ela era pro meu próximo filme, Luane na Idade Média. Então vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, mas onde eu vim parar? Deixa eu olhar no meu relógio aqui do tempo. Século IV depois de Cristo. Não era essa data que eu queria. Eu queria ir pro século XIV. Mas vamos dar uma olhada no que tá acontecendo aqui, vai que é bom pro documentário. Olha lá que ó, gente. As divindades que vocês cultuam são falsas. Eles são demônios enviados para enganar vocês. Vocês precisam se converter. Larguem o paganismo. O único Deus espera por vocês, Jesus Cristo. Se convertam, senhoras. Se convertam. Gente, se convertam. Mas procurem Deus. Ele quer que a gente cultue o único Deus deles. A natureza. Eles estão falando que a só o natureza único não é Deus certo. Deus acima de E nós. sendo que aqui existem vários povos com vários larguem a deuses. natureza. Eles querem colocar o Deus deles como Deus único, Eles são absoluto. falsos. Eles são Eu não demônios. aceito isso. Odeiam. E será que você poderia falar, mas que povos todos são esses e crenças diferentes? Eu não sei disso. Aqui existem vários povos vivendo juntos nesse mesmo lugar. Germânicos, celtas, judeus, africanos, vários tipos de povos. E eles querem que a gente cultua um Deus só. Todo mundo tem suas crenças diferentes. E ele quer colocar o Deus dele como único Deus. Esse padre está tentando converter todo mundo. Gente, mas isso tá muito errado. Não vai ficar assim, não. Eu também acho. Gente, essa máquina é uma turbulência, vou contar pra vocês, hein? Tô até toda suada. Mas agora, vamos ver. Agora sim, século XIV. Bruxas, é isso que a gente vai achar aqui. Acompanha com nós. Vamos lá, vamos observar aqui. Opa, tudo bom? Licença. Boa tarde, bom dia. Eu queria saber se eu posso achar uma bruxa em algum lugar aqui. Bruxa, o que é isso? Bruxa! Bruxa, bichinha, narigão. Bruxa? Não? Mas eu sei que ali tem uma rua dos feiticeiros. Ah, entendi, eu entendi. Muito obrigada, viu, moça? Bom dia pra ti. E vamos lá ver então essa rua dos feiticeiros, que aqui a gente vai achar todas as bruxas diabólicas. Vamos lá. Gente, achei uma bruxa pro nosso documentário. Vamos lá que o próximo filme vai estar maravilhoso, realista. Vamos. Licença, bruxa! Bruxa? Eita, você é um homem? Eu sou um feiticeiro? Um feiticeiro? E o que você faz? Sim, eu faço feitiços de amor. Mas não faz mal a ninguém. Não faz coisa ruim, não? Não, Só feitiço do amor? apenas feitiço do amor. E você é um homem? Eu sou um homem. Não existem bruxas, são bruxas. Ah, entendi. Não, me desculpa, tá, moço? Me desculpa. Gente, não achamos ainda nossas bruxas, mas a gente vai continuar nossa procura. E quem é melhor pra procurar do que um padre? Eu tô vendo que tem um padre ali. Vamos perguntar pra esse padre. Opa, licença, meu bom padre. Tudo bom? Tudo bem, senhora? Eu queria saber sobre as bruxas, se você sabe alguma coisa sobre as bruxas. De bruxas eu não sei, eu sei de mulheres que são diabólicas. Vocês, mulheres, são diabólicas. Está aqui na Bíblia. A Eva come a maçã, ela desperta o mal no mundo. O diabo consegue influenciar as mulheres porque elas são defeituosas, são incompletas. Elas têm que se sentir culpadas pelo mal do mundo. A peste é culpa das mulheres, é culpa de todas as mulheres. Amiga, desculpa, amigo, não. As mulheres não são a imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus. A mulher é o resto que sobra da sociedade. Ai, tá, moço, olha, muito obrigada, tá? Mas eu não quero mais ficar ouvindo as suas coisas também. Bruxa! Ah, vamos embora. Bruxa, Tô começando a repensar tudo que eu imaginava das bruxas. Né, gente? Vamos ver o que a gente tira até o final daqui. Gente, não gostei do que aquele padre tava falando, não concordo com nada que aquele padre falou. Mas tá rolando um bafafá ali, vamos ver o que tá acontecendo. Você é culpado pela peste negra, você envenenou as nossas Eles águas. são responsáveis, eles são Eles responsáveis. andam com os demônios. Os demônios falam com Falam eles. com eles. Mas eu não Eles fiz andam nada, com o diabo. só porque a minha religião é diferente da de vocês, só porque eu sou judeu. Demônio, você é culpado. Eles andam assim com os muçulmanos, eles são os responsáveis pela Envenenaram peste. nossas águas. Eles Vocês vão são ser a queimados. peste. Culpa deles. Queima Tem que eles. queimar, tem
Tem que queimar, queima! Mas o que estava acontecendo com você? Por que nós estávamos fazendo isso? Porque aquelas duas cristãs estavam me acusando de ter envenenado o rio. E você envenenou o rio? Não, claro que não. E por que elas estão te acusando? Só porque eu sou judeu, só porque minha religião é diferente da delas. Gente, mas esses cristãos, né, estão uma loucura mesmo, né? Muito obrigada, viu, moço? Melhoras. Gente, eu preciso respirar um pouco, tá sendo uma experiência muito tensa. Vou sentar aqui um pouquinho. Eita, o que é isso que tá acontecendo? Gente, tá tudo bem com ela? Ela não tá nada bem. É essa peste que está assolando a todos. E você é uma bruxa? Não Tá. sei o que é isso, eu sou apenas uma curandeira. Eu cuido da nossa comunidade, dos povos quando ficam doentes, eu preparo chás, mexo com ervas medicinais. Eu tenho todo esse conhecimento que foi passado pelos meus ancestrais. E você não sabe nada sobre magia? Isso também é magia pra mim. Fazer essas coisas com o que a natureza oferece, poder curar as pessoas, poder ajudar, isso é mágico também. Ah, que interessante. Bom, melhoras pra sua amiga. Não achamos as bruxas ainda, mas eu vi um ritual acontecendo por ali. Deve ser dessas bruxas, então vamos lá. Mas eu tô cada vez achando que a gente não vai achar o que a gente quer. Ok. Acho que é por aqui o ritual. Deusa, receba nosso leite no seu solo, em você. Frutifique nossos solos, dê fertilidade para as nossas mães, para essas crianças nascerem com saúde em momento de tanta crise e tanta morte. Licença, moça, eu vi que vocês estavam fazendo um ritual aqui, né? Sim. Queria saber se por acaso vocês não são consideradas bruxas, não são seguidas pelos cristãos. O que são bruxas? Nós não somos bruxas. Os cristãos não nos perseguem. Eles só acham que somos loucas. E dizem que as nossas deusas são mentiras. Mas a gente vem pra floresta, a gente se encontra com elas, a gente sente a presença delas. E elas fazem e operam milagres no nosso mundo. Interessante, muito obrigada, viu? Nada. Tchau. Tchau, tchau. Querida, né? Última tentativa, vamos pro século XV agora, ver se a gente acha alguma bruxa. E na verdade eu já vi que a gente não vai achar bruxa, né? Mas a gente vai ver essa coisa da caça às bruxas. Vamos ver se realmente acontece. Vamos lá. Gente, chegamos aqui no século XV, fim da Idade Média, início da Idade Moderna. Vamos ver se agora a gente acha alguma coisa de bruxa. Opa, licença, senhor padre. Você sabe alguma coisa de bruxa? Conhece bruxa? Conheço. Esses seres odiosos, mulheres do mal, que adoram o diabo travestido de deusa. Essas mulheres que praticam orgias, comem criancinhas, matam animais. Nossa, mas elas fazem tudo isso nos seus rituais? Tudo e muito mais, você não faz ideia. Elas são do mal, deveriam queimar no inferno. E eu tô achando que é o senhor que tá com muito preconceito aí em cima das bruxas, né? Mas obrigada, viu, senhor? Ai, gente, voltei aqui pra contemporaneidade. Até troquei de roupa por conta da mudança espaço-temporal dessa máquina do tempo. Mas então, indo lá para a Idade Média, a gente percebe, né, um estereótipo ali criado em cima da caça às bruxas, que na verdade a caça às bruxas da modernidade, ocorre no período da modernidade, é todo um processo, né, longo, comprido, demorado, né, que vem lá da Idade Média para dar as bases para a Idade Moderna ter as caças às bruxas pela Inquisição. E é uma coisa ali difundida principalmente pelos papados, pela igreja, mas que toda a sociedade acaba aderindo. Então a gente percebe, né, vários discursos ali de demonização da mulher. A gente sabe que a mulher sempre foi mais odiada ali, não sempre, mas em várias sociedades ao longo desse tempo foi mais odiada. Mas na Idade Média isso se intensifica com uma religião de um Deus único, masculino, né, e todos esses discursos da Igreja Católica de demonização das mulheres. Também uma demonização das heresias, né, dos hereges e dos pagãos que antes não eram caçados, as mulheres não eram caçadas como a gente viu, e tem uma chavezinha que vira, né, na caça dessas mulheres. Uma coisa que modifica muito isso é a própria peste negra, né? Eles começam a tentar buscar um inimigo comum, um culpado dessa peste negra, né? Uma explicação, e aí eles acabam culpando esses grupos marginalizados, como a gente viu com os judeus, como as mulheres depois, né? Mas a gente também viu que muitas mulheres nem estavam, né, fazendo esse grande sabá de comer criança, e sim estavam lá fazendo seus ritos para as deusas das fertilidades, ou muitas vezes também estavam se divertindo, fazendo uma festa, dançando, e aí as pessoas que não entendiam legal, né, com outros olhares. E imagino que na Idade Moderna ainda, né, com todo esse pânico que se criou da bruxaria, as próprias pessoas, os cidadãos deviam começar, né, a culpar e dedurar outras mulheres por N motivos, sendo que muitas dessas mulheres nem estavam fazendo nada.
E muitos desses relatos também da Inquisição, né, que a gente vê, que fala sobre os sabás e sobre essa bruxaria de comer criança, né, eram feitos sob tortura também dessas mulheres, né, então muitas vezes eles podem ser falsos ou também modificados por conta da tortura que essas mulheres sofreram. Então, gente, é isso. Esperem um próximo filme de Luane na Idade Média, sem tantos estereótipos da cultura pop e um filme aí mais verídico pra vocês. Muito obrigada por assistir até agora. Beijo!